Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio do nosso podcast F1 a todo vapor. Você nos acompanha tanto em vídeo lá no YouTube quanto no seu agregador favorito de podcast. Nós estamos no episódio 231 do nosso podcast e hoje nós vamos analisar tudo o que aconteceu no GP de Mônaco, né? A corrida ontem do GP de Mônaco de 2024 da Fórmula 1, a oitava etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver. Passa aquele cafezinho, hoje pode, hein? Hoje tá bom. E vamos falar de Fórmula 1. Então, nós vamos falar aí da corrida de ontem nas ruas de Monte Carlo, onde depois de bater na trave duas vezes, nós tivemos aí a vitória do Charles Leclerc, piloto da casa, monegasco, nascido e criado nas ruas de Monte Carlo. Seguido por Oscar Piastri, da McLaren, uma McLaren em homenagem ao Ayrton Senna. Macacão, capacete também, o carro da McLaren, todo verde e amarelo, toda a garagem, o paddock da McLaren também, em homenagem ao Ayrton Senna, que é o rei de Mônaco. Em terceiro lugar, o Carlos Sainz, completando o pódio aí, a Ferrari muito bem nesse final de semana em Mônaco. Deixa eu aproveitar para dar um salve aí pro Neto, chegou na nossa live aí, participação interna. Já vi que chegou na live, estou tentando adicionar ele aqui. Nós vamos ter aquele problema aí de... Vamos ver se hoje vai ter aquele problema de adicionar a live ou não. Eu já comecei aqui aceitando o convite do Egleidson. Coloquei aqui entrando ao vivo, vamos ver aí. O Matheus Sansão aqui comentando muito bem que quebrou a banca, porque ninguém imaginou esse pódio. Realmente, todos nós, eu acho que a maioria apostou no Max Verstappen. Talvez uma pole do Leclerc, talvez até a vitória do Leclerc, eu acho que muita gente apostou. Por conta do Leclerc ter um bom ritmo de classificação, já ter batido na trave duas vezes, e é o piloto da casa, né? Então, assim, muita gente acreditou na vitória do Leclerc, mas acho ainda que todo mundo ficava como Max. Então, realmente quebrou a banca. Estou colocando aqui, o Egleison falou que já mandou o convite, já aceitei o convite, está dando a mesma situação da live anterior. Vou tentar convidar o Vinícius. Oh, agora sim, aí, hoje conseguimos. Tá dando você pode aceitar, aceita pela tela de comentários. Entendi. Porque você tem mais experiência no Instagram do que eu. Então, se você falou, tá falado. Mas que bom. Tá me ouvindo bem, Gleison? Tô te ouvindo bem. Boa noite, cara. Tudo tranquilo? Só dando um pouquinho de eco, de retorno. Então, vamos lá, que eu tenho que tirar o fone. Agora deve ter... Oi. Pronto, legal. Ficou zero. Né? Zero. Show de bola. O Egleison, tá mais calmo? Vou falar para vocês. É porque hoje no grupo do WhatsApp nós ficamos discutindo vários temas, mas vários temas mesmo. E tá mais calmo, tá tranquilo, cara? Eu sempre tô calmo. Olha, você é meu parceirão de live há 4 anos, entendeu? A gente já sabe as opiniões um do outro tranquilamente. Isso aí acontece mesmo, tá bom? O Vinícius falando que mandou o convite. Vou aceitar aqui, vamos ver se vai dar certo. E outra coisa, eu nunca iria enfrentar você. 1,90 de altura, academia. Você tá louco? Eu aqui de Minas, baixinho, vou te enfrentar? Nunca. Vou ficar quietinho aqui, tranquilo, comendo pão de queijo. Tá frio aí, Luiz? Você tá de blusa? Tá um pouquinho. Ah, Goiás não tem frio, né, cara? E o sul de Minas tem. E eu acredito que Porto Alegre deva estar, além do caos, né? Deve estar muito frio lá, porque chegou uma frente fria. O tempo tá frescando, tá fresco, tá ventando bastante. Ah lá, ó. Outro de blusa. Tá frio aí, meu amigo? Boa noite, Luiz, Egleison, pessoal que nos acompanha. Rapaz, tá frio aqui agora. Nesse momento tá 12 graus. Eu vi nos noticiários que iria vir uma frente fria aí para Porto Alegre e tal. Aqui tá um pouco frio também.
E como estão as coisas aí, Vinícius? Recuperando bem? Já tem um cenário de melhora? Já melhorou bastante de semana passada para cá, né? Algumas regiões ainda tem bastante água, mas melhorou, assim. E chovendo muito, né? Hoje, o dia todo foi muita chuva. A previsão é hoje e amanhã, muita chuva, né? Então, vamos ver se as coisas melhoram a partir de quarta-feira aí. Tem um feriado no meio da semana. Vamos torcer para que esse tempo aí nos ajude também, né? Se Deus quiser. E estava falando aqui, não sei se você acompanhou na live, estava falando que o Egleidson é meu parceirão de live, Vinícius. Desde o início da página. E que não é para ele ficar nervoso, que nós vamos debater mesmo aí durante toda a eternidade sobre Fórmula 1. Não, mas só por aí, né? Eu não sou nervoso, o Vinícius sabe, eu falo, mas não é nervoso. Nervoso é eu sou nervoso. O Vinícius que tem fama de nervoso, que tá lá no grupo de WhatsApp, chama os moleques de burro. Você é burro! Você não sabe nada, você é burro! Eu tô em 3 grupos de Fórmula 1, mas o que eu falo mesmo é só o nosso lá, sabe? Os outros eu só acompanho. É que a gente tava falando, a gente até tava conversando sobre isso, né? Que o legal é justamente isso, é tu ter informação, fatos, números, dados, né? Não com base no... É o que a gente fica louco, eu e a Iglesia, é essa coisa do eu acho. Não, mas eu acho que... Não, você não acha nada, meu amigo. Você não tem dado, não tem informação. O Iglesia tem que entender que muitas das vezes eu tô falando só pra zoar ele, entendeu? Muitas das vezes é simplesmente pra zoar ele. E algumas é sério mesmo, principalmente aqui na nossa live. Deixa eu ver se o problema é com a minha internet, deve ser, não? Vamos aí. Eu tô vendo vocês ouvindo perfeito. Ah, não. Então, ok. Eu também. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Tá. Então vamos lá, vamos tocar. Para mim aqui deu uma pausa na imagem de vocês aqui, tá voltando aos poucos. Achei que era a minha internet. Então, vamos então falar dessa corrida de ontem, do GP de Mônaco. Um GP que a princípio foi uma corrida bem chata, bem monótona, mas nós vamos adentrar nesses assuntos aí. Como foi uma corrida muito chata, que a maioria das pessoas não gostaram do GP de Mônaco desse ano, Vinícius, para a gente entrar numa polêmica aí gostosa para o Egleidson não ficar nervoso, você é contra ou a favor da manutenção do circuito de Mônaco na Fórmula 1? Com todas as críticas, Luiz, que a gente tem, e com razão, né, ao GP de Mônaco, eu ainda assim sou favorável ao GP de Mônaco, né? Acho que tem que haver um jeito de dar uma reformulada um pouco na pista, assim, mas tirar o Mônaco do calendário realmente não faz muito sentido, né? Mas o Egleidson falou uma coisa muito certa também quando ele postou a imagem dos tamanhos dos carros, né? E é impressionante que evoluiu de tamanho os carros, né? Em compensação, o Mônaco continua a mesma coisa. Então, eu acho também que a Fórmula 1 deve se adequar aos circuitos, mas os circuitos também devem se adequar à Fórmula 1 atual, né? Então, é um grande embate, né? Que deu uma travadinha para mim. Será que é a minha internet? Não sei, me ouviu bem aí, Egleidson? Perfeito. É a do Luiz, então. Então, tá, é a minha aqui. Você, o Egleidson, chegaram a ver em loco os carros da Fórmula 1 no GP de Interlagos do ano passado. Então, vocês viram que, de fato, são verdadeiros ônibus, né? Uhum. Sim. E essa é justamente a questão, né? Que envolve Mônaco. Por isso que eu digo que Mônaco não deve sair do calendário, mas, ao mesmo tempo, tem que haver uma maneira de reformular o circuito, né? Porque os carros já não são mais os mesmos. O tamanho é absurdo. É absurdo que um carro consiga correr nas ruas de Mônaco, né? Agora que 2 consigam dividir uma curva é surreal. A verdade é o seguinte, ter como mexer no traçado, tem. Eu estava até conversando sobre isso com o Cid mais cedo. Não querem. Por questões políticas, ali de lugares... Isso que eu falo. Tradição é uma coisa, agora saudosismo desnecessário. Pô, ali na chicane na Mirabô, é uma simulação de traçado que é antiga. Até o Cid me lembrou hoje, o Cid Júnior. Que ao invés de você fazer ali pelo túnel convencional, você vem pela Mirabô, faz a curvinha, entra no túnel, e tem uma retona gigantesca que vai sair lá no S da piscina. Por que não mudam? Porque tem ali aquela chicanezinha do cassino, o dono do cassino é um dos caras que influencia politicamente.
isso que eu ia falar. Tem alguma coisa, uma questão sobre desapropriação nesse tipo de traçado? Não, Que aí não, não. envolve muito interesse político. Não, tem uma rua, inclusive larga, uma das vias mais largas de Mônaco. Tem espaço, dá um retão de 700, 800 metros. Não querem. É porque o dono do cassino é um cara influente no clube automobilístico de Mônaco, é questões políticas. Então o cara não queria perder aquele pedaço ali, entendeu? Assim, aí que eu falo, até onde fica a tradição, até onde fica a questão de precisamos mudar. Ok, os carros não vão voltar a ser pequenos como antes. Esquece, nunca vão voltar a ser pequenininhos. Então assim, se você tem um lugar para fazer um novo traçado, cara, é só mudar. É melhor do que tirar a pista do calendário, mas do jeito que tá, não dá, desculpa, não dá. Mas eu acho que se colocasse essa ideia, por exemplo, no papel, mudaria, melhoraria bastante a corrida, mas seria pouca coisa também, né? Porque a gente ia ganhar nessa reta apenas, depois o restante do traçado ia ser travado do mesmo jeito, né? Mas é uma parte larga de Mônaco que dava para ter uma reta de 500, 600 metros, seriam uma zona de DRS tranquilamente. Deixa eu mandar um abraço aí, o meu amigo Rogério aí, que tá acompanhando aí, o Rogério Pacheco, grande, meu amigão aí. Abração, Rogério. E com relação a essa mudança de Mônaco, é justamente isso. Hoje a reta dos boxes, que é a única zona que tem o DRS, ela não serve para nada, porque são 140 metros só, não dá tempo de um piloto minimamente conseguir fazer uma ultrapassagem, né? Então, tendo essa reta, nessa modificação, pode ser que tenhamos alguma ultrapassagem, né? Com esses carros atualmente, a única forma de ultrapassagem que tem em Mônaco é na largada, na primeira curva. E aí viu o que aconteceu, né? Então, a gente teve a bandeira vermelha, vários acidentes. Então, é apenas ali, na largada, que é naquela primeira curva. Por isso que até hoje no grupo eu elogiei muito o Leclerc, seja na largada ou na relargada, porque ali realmente é o único ponto de ataque, que é você ter uma reação melhor na largada e tentar cortar por dentro, porque o segundo fica por dentro da curva, né? Então, ou seja, o segundo, quando você larga em segundo em Mônaco, você pode ir por tudo ou nada, porque você vai por dentro na Sandevaux ali, né, na primeira curva. Então, é a única parte que tem de ultrapassagem. Pode falar. Mas eu vou te dar um exemplo, por exemplo. A Mônaco é a história da Fórmula 1. Algumas pistas históricas ficaram pelo caminho porque ou não se adequaram à Fórmula 1 ou a Fórmula 1 não servia mais para aquele tipo de pista. Quem não lembra da pista de Nürburgring, Nordlife na Alemanha, o Inferno Verde, uma pista icônica que não faz sentido ter corrida de Fórmula 1 ali. Uma pista de 20 e tantos quilômetros. Estreita, não tem reta, sequência de curvas. Muitas mortes. O próprio Hockenheim antigo teve que se mudar, teve que se adequar para ser uma pista mais moderna. Não estou dizendo que é melhor, não estou dizendo que melhorou, mas teve que se adequar. E teve uma prova que fez eu queimar muito a minha língua. GP de Las Vegas. Falei mal dessa pista, um inferno. E a corrida foi sensacional. A corrida foi incrível. E uma pista nova, entendeu? Mas tem o seguinte, Egleison. Tem também o seguinte, tem um fator que... eu acho que o contexto geral da gente avaliar Mônaco dessa forma é porque várias corridas lá são sem graças. Então, ou seja, Las Vegas pode se tornar sem graça, assim como Miami teve uma corrida interessante. E eu acho que um dos fatores, até queria comentar isso. Primeiro, em relação à minha opinião, eu acho que é um circuito histórico, eu acho que deveria se readequar ou mudar algum tipo de regra em relação à corrida, que a corrida realmente é uma verdadeira procissão com esses novos carros. Mas eu acho que não deveria tirar. Eu acho histórico, para quem acompanha a Fórmula 1, as ruas de Monte Carlo ali, antes, quando a gente não tinha tanto acesso a canais por assinatura, a internet, aquilo era um charme ali de manhã ver a corrida em Mônaco. Então, eu acho que não deveria tirar, mas acho que deveria ter alguma proposta de mudança porque, também. Por exemplo, nunca na história da Fórmula 1 nós tivemos do primeiro ao 10º ser a mesma posição no grid de largada. Os 10 que largaram na ponta terminaram a corrida exatamente na mesma ordem. O Egleison simplesmente deu esse fato hoje, tanto no grupo quanto agora no podcast, que eu quero puxar o novo assunto, que é o seguinte. Corrida em Mônaco já por si só, ela vem como chata mesmo. Mas nesse caso específico de 2024, os 10 primeiros da classificação foram os mesmos 10 primeiros da corrida. Então, assim, para ver que foi uma verdadeira procissão. Deixa eu pegar os comentários do pessoal que está participando com a gente aqui.
O Luiz Lúcio, Mônaco é ótimo para a história do esporte, mas péssimo para a competição do esporte. Sim. Deveria ter só o Qualify, né, Luiz? Mônaco deveria ter só o Qualify, não a corrida. Valeu os pontos no Qualify. Porque o Qualify de Mônaco é muito bom. Matheus Sansão. Nesse caso, o Mônaco não muda. Vai ser sempre essa chatice, sendo uma da tríplice coroa do automobilismo, sim. Matheus Sansão elogiando aí a chegada das 500 milhas de Anápolis, as últimas voltas valeu mais que toda a corrida de Mônaco. O Gleison comentou muito sobre isso. Nossa, hoje foi uma discussão bacana sobre Indy 500. Danilo Gonçalves, só a chuva para salvar uma corrida boa em Mônaco? Sim, porque muda bastante as coisas, mas a classificação, não esqueçamos o seguinte, a corrida é chata demais, mas a classificação é muito boa, né? Inclusive, essa de 2024, a classificação foi sensacional. O que tornou a corrida, essa corrida agora de ontem, né, em Mônaco, ainda mais chata, foi justamente a bandeira vermelha na primeira. Isso que eu ia comentar. Né? Então, isso que fez com que as posições não se alterassem, né? Muitos pilotos não pararam depois daquele episódio. Não só se alterassem, como... Aí que tá, vamos lá, vamos explicar direitinho, contextualizar direitinho para o Vinícius dar a opinião dele. É isso que eu ia explicar, depois que eu lesse os comentários. A corrida em Mônaco já é chata por si só. Só que essa de 2024 teve esse fator da bandeira vermelha, Gleison, que é o seguinte, como tem bandeira vermelha, inclusive isso é regra da Fórmula 1, você pode modificar bastante coisas no carro para relargada. Uma corrida em Mônaco não desgasta pneus, que é uma pista lenta, então que não força muito. O que acontece? A maioria dos pilotos já colocaram pneus duros para terminar a corrida, então não tem aquela estratégia do undercut, tanto é que o Leclerc perdeu uma corrida em Mônaco por causa de estratégia de undercut. Então, assim, não tendo, a única coisa que salva uma possível corrida boa em Mônaco é as estratégias de undercut. Não tendo essas estratégias, porque parou bandeira vermelha e todo mundo colocou duro e terminou a corrida, cara, virou uma verdadeira procissão mesmo. Uhum. E aí eu vou te perguntar, Vinícius, o que você acha dessa regra aí, cara? A bandeira vermelha pode trocar tudo e tá tudo bem? Eu particularmente sou contra, né? Eu acho que até pro bem do esporte, eu acho que bandeira vermelha só se paralisaria a corrida, mas tinha que se manter, né? Tinha que manter o regime de parque fechado, entre aspas, né? Naquele período. Não poderia se mudar pneu, se mudar qualquer outra possibilidade no carro. Aí tornaria a corrida mais interessante, porque os pilotos, as equipes deveriam parar, teriam que ter estratégias de paradas. Então, essa coisa da bandeira vermelha, ser quase um vale-tudo, quase tudo é permitido em bandeira vermelha, eu sou contra. Né? Aí eu faço a pergunta para vocês. Fórmula 1 é a categoria mais importante. Qual a única categoria do mundo... Eu estou afirmando que eu não estou duvidando, estou dizendo que é. Mas significa que a Fórmula 1 é perfeita? Qual a única categoria das grandes que aceita mexer no carro em bandeira vermelha? Só tem uma. A Fórmula 1. Nenhuma outra categoria aceita. Ou seja, então... Tá errado. Precisa mudar. Mas aí, esportivamente é um erro absurdo. Mas aí é o seguinte, o Kevin, eu vou contextualizar algumas coisas aqui só para o pessoal que está nos acompanhando. O Kevin deu uma opinião hoje no nosso grupo de WhatsApp que foi muito importante, que é o seguinte. Talvez a Fórmula 1 é tida assim como perfeita, não quer mudanças e não quer ouvir ninguém, porque ela é um monopólio também, a nível interesse financeiro. Então o que acontece? Por exemplo, o Gleison acabou de falar, eu nunca vou dizer que a Fórmula 1 é perfeita. Esse é um dos erros. Eu sou contra, por exemplo, modificação do carro em bandeira vermelha. Aí, vejamos, o Alonso bateu na última corrida no TL3, na classificação, mudou uma coisinha no carro e teve que largar do pit lane. Aí tem uma bandeira vermelha, todo mundo se estraçalha, pode mudar tudo, agora vocês... É incoerente, sim, claro que é. Tá errado. Detalhe, mas por que não muda? Porque é monopólio. O Kevin falou isso, vira um monopólio. E outra coisa, o resgate de pista da Fórmula 1 e para recomeçar uma corrida depois de uma batida é uma eternidade. Uma eternidade. Quase uma... Ok, amassou o guarda-rei, mas uma hora para limpar uma pista e consertar. É absurdo. Não, se você assistir a campeonato europeu de endurance, os caras arrumam uma pista assim, ó.
E aí eu te Não, faço uma pergunta. Será que isso não é meio proposital, não? Para eu não sei. questão financeira, de patrocinador passando toda hora ali, de ter uma corrida mais longa sem corrida, para que force aí alguma questão financeira, de patrocínio, porque não há necessidade de ficar 40, 50 minutos parado, Possível. entendeu? Eu particularmente acho que não, porque a Fórmula 1 sempre foi ruim nessa questão de assistência, tanto médica quanto para arrumar a pista, né? A Fórmula 1 sempre foi fraca nesse sentido, sabe? E até uma coisa que é impressionante, quem viu as 500 milhas de Indianápolis ontem, eu assisti todas, o carro não parava. O carro não chegava a parar. Quando um piloto batia, o carro não chegava a parar e já tinha uma caminhonete encostada já do atendimento médico. Tipo, o carro ainda estava em movimento e a caminhonete já estava encostando, assim, sabe? É surreal o nível de atendimento, de agilidade do atendimento médico, né? Então, eu acho que, assim, um dos problemas da Fórmula 1, que a gente já falou outras vezes, é que fica muito presa à tradição. Eu sou favorável à tradição, mas eu acho que algumas coisas podem se mudar. Tem que se ver o que é tradição e o que é teimosia pelo fato de se achar. Eu sou a principal categoria, eu não preciso mudar, os outros que mudem. Mas aí, Vinícius, é o que eu tô te dizendo, é o que o Kevin diz. O que é tradição e o que precisa mudar. A gente já viu vários pontos que precisam mudar. Mas estou dizendo, só existe isso para quem dirige a Fórmula 1 a partir do momento que tiver competição. Se não tem competição, eu faço tudo do jeito que eu quero. Desculpa a expressão, foda-se. Porque não tem ninguém no meu patamar, entendeu? A partir do momento que tiver uma categoria que a Rolex vai largar de patrocinar a Fórmula 1 para patrocinar essa categoria, que ela vai começar a perder do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de visibilidade, etc e tal, aí liga-se o sinal de alerta, opa, vamos ver o que a gente tem que melhorar. Enquanto isso, eles vão fazendo do jeito que querem. Então. Porque não é o que querem falou, é um monopólio. Hoje, em termos de números, só uma corrida, que é a principal, vamos dizer assim, hoje, é as 500 milhas de Indianápolis, né? Então essa é a única que dá um bafo na nuca da Fórmula 1 hoje, né? Porque a Indy não tem o mercado europeu ainda nas mãos, né? E a Fórmula 1 tem toda a Europa nas mãos. Então, em comparação... Detalhe, a Indy 500, que o Egleison falou que é a maior audiência do ano, em horário diverso de Monte Carlo, né? Ou seja, o que proporciona ainda os fãs do automobilismo acompanharem as duas corridas ao mesmo tempo. Ou seja, não dá nem conflito de audiências para poder, eu digo para poder, sabe, tentar bater de frente. Poderia colocar no mesmo horário, sei lá, não sei como é que é o ponto de vista dos horários dos Estados Unidos com eu acho que mais. É porque a corrida é à tarde, né? Não tem como fazer a corrida em Indianápolis pela manhã. É só quando alguém chegar ao ponto de colocar um risco a Fórmula 1 e a Liberty que eles vão começar a atender as ideias para melhorar a situação. Mas é aquilo, né? Eu vou te dar um grande exemplo. Eu e o Vinícius já encantando essa pedra. Deixa a Liberty tirar todo o suco financeiro da Fórmula 1, mamar tudo da teta, aí vocês vão ver o buraco que a Fórmula 1 vai entrar depois. Me cobrem daqui a alguns anos. Pode cobrar eu e o Vinícius. Exatamente. Se a gente estiver ainda falando sobre essa porcaria na internet. Aí, deixa eu pegar os comentários aqui. O Luiz Lúcio, a corrida de Mônaco acontece no sábado, de fato. Realmente a classificação em Mônaco é muito boa. Everton Simões, mudar o traçado para que tenha ao menos uma pequena chance de ultrapassar do jeito que está. Mudar o traçado para pelo menos ter uma pequena chance de ultrapassar. Do jeito que está, é nula a chance de ultrapassar. Verdade. Ô Luiz. Oi. Ou então, só bem rápido. Não, tranquilo. Ok, Mônaco é a corrida mais específica da Fórmula 1. Não tem nada que se compare com Mônaco em questão de pista. Até a corrida é mais curta. Colocava uma regra específica para Mônaco. Em Mônaco, acho que teve isso em uma corrida no Bahrein, não teve? O ano passado ou esse ano? Que os pilotos foram obrigados, por questão de desgaste de pneu, usar os 3 compostos. Bota algo assim. Às vezes não precisa nem ser uma mudança de traçado enquanto não resolve. Olha, em Mônaco você tem que largar. Você pode escolher, mas você tem que usar os 3 pneus. Aí tem uma opção de undercut, overcut. Eu tenho uma opinião que é o seguinte. Eu vou até pegar aqui a velocidade média da volta do Lewis Hamilton mais rápida da corrida rapidinho.
Só para eu embasar, não estou conseguindo aqui, deixa eu entrar no status Fórmula 1. Acho que é Enquanto eu vou falando. Eu tenho 150, um negócio acho que é assim. 180, mas eu vou pegar aqui com detalhes. Que a minha opinião é o seguinte: você até meio que descartou isso aí na sua, mas quem sabe a gente consegue isso, que é o seguinte: o Mônaco só está na Fórmula 1 pela tradição, porque ele é um circuito abaixo do limite legal de quilometragem. Mônaco tem 3, alguma coisa, né? Não chega a 4 quilômetros a volta em Mônaco. Mônaco, até pouco tempo atrás, ele não pagava aquela cota financeira da Fórmula 1. Agora já paga. Agora já paga. Então, o que acontece? Sempre Mônaco teve muita regalia. Treino na Treinos na quinta. Treinos na quinta para ter aquele baile na sexta, etc e tal, aquela festinha. Então, treinos na quinta, não pagava cota financeira, é um traçado menor do ponto de vista da FIA, mas que é a única exceção permitida. Então, se Mônaco é cheio de exceções, por que a gente não pega Mônaco, que é a volta aqui? Vou pegar a volta do Lewis Hamilton. A volta é 161, Gleison. Que a média da melhor volta da prova foi 161.979 km por hora. Por que para Mônaco a gente não faz um carro específico? Como é uma volta a princípio lenta, você não precisa da tecnologia que você tem no carro de hoje da Fórmula 1, desde que você garanta a segurança dos pilotos. Faz um carro específico menor, só para Mônaco. Pode ser um motor diferente, que seja mais barato, que corta os custos, só para correr em Mônaco, para a gente ver pelo menos ultrapassagem. E como o carro é só para Mônaco, o cara vai bater um no outro, não tá nem aí, porque o carro é só para Mônaco. Eu acho que é uma boa ideia, dá para se fazer isso, né? Como uma corrida histórica, vamos dizer assim, né? Faz uma corrida específica do calendário da Fórmula 1, como é a Indy 500 dentro do calendário da Fórmula Indy, né? Uma corrida única. Que é a outra da dá para se fazer, né? Pensando justamente nisso, diminuir o tamanho dos carros, aumentar a competitividade, aumentar o número de ultrapassagens. Por outro lado, eu também penso assim, sou super a favor dessa ideia do Luiz, que é uma ideia muito boa, mas eu também penso assim, poxa vida, 24 corridas, né? No calendário, 23? 24. Cara, tem tanta corrida chata, tanto circuito que nasceu ontem, sabe? E a gente atura. Pô, dá pra gente aturar Mônaco, sabe? Por todo o contexto histórico, por tudo que tem. Tanta corrida chata pega Baku, pega Arábia Saudita, pega Imola. Imola, eu vou ser obrigado a concordar aqui com o meu amigo Pérez, que ele diz que tá chegando ao ponto que não há condições de se correr Fórmula 1. Azerbaijão tem corridas muito chatas às vezes. Azerbaijão, para mim é o número 1 da lista de cortar Baku. Por exemplo, eu sou um grande fã do traçado de Imola, mas se Imola é uma pista histórica também, se Imola não fizer nenhuma mudança, na minha opinião, tem que sair fora. Simples, não tem o que questionar. E Imola tá prevista mudanças. Às vezes eles querem continuar a partir de 2026, o contrato até o ano que vem. Se fala em aumentar, em tirar a chicane Villeneuve e fazer um curvão. Se fala em trazer de volta a Tamburello, que para os carros atuais é plenamente possível. Sim. Plenamente possível trazer a Tamburello de volta. Se fala em alargar um pouco mais a pista em determinados pontos, para o piloto fazer uma tangência de curva diferente. Então, assim, Imola está disposta a dar um jeito de continuar na Fórmula 1. Assim, mas eu concordo. É uma pista que para uma volta, até o Verstappen, o Hamilton falou, é uma pista sensacional. Eles falam que o piloto vai no limite. É técnico. Mas na corrida não dá. É isso que eu ia falar. Eu não vi em nenhum local de pesquisa assim que eu fiz, eu não vi nenhuma resistência de Mônaco a mudar, sabe? Eu vejo uma grande vontade de Mônaco de ficar, né? Que nem o Luiz disse, tem o cara do cassino lá que quer que passe lá na frente e tal. Tudo bem, isso aqui, do mesmo jeito tem ele que é bilionário, tem outro bilionário também que mora na outra esquina. E o cara vai pagar também, sabe? Então eu acho que eu não via. É que o pessoal mas daí fala muito interesse político também, né? Quem é amigo influente, quem não é, entendeu? Não é só o dinheiro. Quem que tava no pódio do lado do príncipe Albert lá, o Mohammed bin Sulayem, né? O presidente da FIA, né? Com todo o seu não prestígio, né? Do alto do seu nada de prestígio, estava do lado da realeza, né? Então, essas pessoas também querem estar ao lado dessa gente, sabe? O pessoal da Fórmula 1 também quer estar ao lado da realeza, né? Deixa eu voltar aos comentários rapidinho aqui, ó. O Luiz Lúcio, não sou totalmente contra mexer no carro, na red flag, mas acho que deveria ter um limite. Trocar os pneus e ajuste na asa, acho ok. Trocar o bico, já acho apelativo. Eu sou contra tudo, Luiz Lúcio. Essa corrida mesmo, cara, todo mundo colocou pneus duros,
não desgasta nada, todo mundo foi ao final da corrida e nós vimos aí uma verdadeira procissão, de fato. Pronto, vamos prosseguir então com os nossos assuntos. Classificação foi muito boa, como sempre, né? E para a gente finalizar essa corrida de Mônaco, a nota para a corrida aí, o Egleito? 2. Eu vou ficar com 4, eu sou mais generoso. E você, o Vinícius? Eu vou dar um 13,5 aí, porque realmente Boa. tem condição. Muito ruim. O 4 meu é pela classificação, né? Não, tô falando da corrida. Corrida é corrida. Ah, é corrida. Verdade. Não vem com esse migué, não. Vou ficar com 4, vou ficar com 4. Pô, na nota 2 é foda. Vou ficar com 4 mesmo. Eu vou botar um 13,5. É que o meu 13,5 é com ressalva, é com justificativa que teve a bandeira vermelha na primeira volta, né? Então, por isso que eu dei um 13,5, assim, não dei um 2 que nem o Iglesias, porque a minha vontade era essa, dar um nota 1. A minha vontade para a corrida é dar 1. A minha vontade era dar 1, porque teve uma volta legal e outras 250 volta merda. Então, vou refazer minha nota 1. Bom, e outra coisa, a gente tá falando de regra aí da corrida, que teve a bandeira vermelha. O Sainz sortudo, hein? O cara esbarra o seu pneu dianteiro, seu pneu dianteiro ali, eu acho que chegou a furar, não tenho certeza, porque não tive essa informação. Furou, né? Chegou a furar. E ele ainda volta tranquilamente em terceiro. Ele tinha caído, sei lá, para 9º. E ele volta em terceiro e ainda completa a corrida, completa o pódio. Ele tinha caído para o último, se eu não me engano. Para o último, Ele teve que esperar para todo mundo passar. Aí tá mais uma coisa. Da bandeira vermelha voltam as posições. Eu não concordo com isso. Não. É foda, né? E aí o Sainz, sortudo, ainda conseguiu um pódio aí depois de ter furado seu pneu. Mas vamos falar da corrida dele aí. Pole do Leclerc, 1:10.270. Confesso que eu gostei muito dessa vitória do Leclerc, cara. Merecia ganhar em casa. Tá batendo na trave já há um tempo. E foi a pole número 250 da Ferrari. E a segunda maior aí, a Ferrari é a maior em pole positions, a segunda é a McLaren com 156. Ou seja, a diferença ainda é muito grande. A Ferrari e o Vinícius está representando muito bem aí. Hoje é uma equipe aí, a equipe mais famosa e a princípio a maior da Fórmula 1 mesmo em números, né? Não tem muito o que se questionar quando se fala em Ferrari. Agora, o Vinícius, cara, Leclerc, falei que foi merecido aí, foi a 6ª vitória do Leclerc, mas sem dúvida essa foi a mais importante da carreira dele, né? Em casa. Foi a mais emblemática, né? Para ele era uma vitória que ele queria e bateu na trave, né? Quem acompanhou os últimos anos bateu na trave por erros da Ferrari, né? Em questão de pit stop. Mas dessa vez deu tudo certo, ele merecia essa vitória. Quem é fã de Fórmula 1, né? Tava torcendo pro Leclerc, né? Independente de para qual piloto a pessoa torça, nesse GP de Mônaco o pessoal tava torcendo pro Leclerc. Só que é fanboy, né? Quem ama piloto A, piloto B, aí é outro tipo, né? Mas foi merecida a vitória e emocionante, né? Para quem ouviu o rádio ali no final do Leclerc, chorando, né? Foi bem, bem emocionante mesmo. E aí, agora o Egleison, eu falei do Carlos Sainz aí que foi sortudo com a bandeira vermelha, né? O Piastri chegou a dar um calorzinho ali no Leclerc, tentando pressionar o Leclerc. Depois ele viu o Carlos Sainz na cola dele. Você acha que o Sainz fez um bom trabalho de equipe, tentando ali dar um calor no Piastri e com isso o Leclerc conseguiu ganhar tempo? Ou você acha que, de qualquer forma, com a procissão que é Mônaco, ia dar Leclerc de qualquer jeito? Eu acho que não mudaria nada, porque quando o Leclerc quis acelerar, ele abria vantagem. Só ficou economizando pneu, né? Tanto que quando deu ele faltando umas 10, 15 voltas, ele apertou de verdade e abriu 7, quase 8 segundos no fim da corrida, estava nessa distância. Então acho que foi basicamente uma gestão, né? É quem economiza mais pneu. Sinceramente, acho que não mudaria o resultado em nada, na minha opinião. Eu também acho que não mudaria por conta da pista, mas embora o Sainz aí pelo menos ajudou seu companheiro de equipe aí, que ultimamente eles estavam travando era roda aí na pista, né? Nessa aí teve a princípio, vou elogiar o trabalho de equipe da Ferrari aí, com o Carlos Sainz e com o Leclerc. Falar um pouquinho do acidente
primeiro acidente, na verdade foram dois, né? Mas vamos falar primeiro do primeiro acidente ali, que envolveu o Magnussen, o Pérez e o Hülkenberg, coitado. Foi pego aí, tava perto e sobrou para ele também. Vinícius, você acha que teve uma culpa do Magnussen, do Pérez ou de ambos? Porque a direção de prova não deu punição para ninguém. O que você acha daquele acidente ali? É, são duas coisas distintas, né? Primeiro, a questão do acidente. Para mim, o Magnussen, ele foi, no mínimo, muito otimista, né? Como disse o Hülkenberg, né? Ele tentou colocar o carro onde não dava, né? Um piloto de Fórmula 1, experiente como é o Magnussen, deveria saber que não tinha condição ali de dois carros, nem que o Pérez estivesse aberto totalmente para que os dois permanecessem, na curva não tinha condição dos dois carros daquele tamanho continuar na mesma curva, né? Então, erro total para mim do Magnussen, né? Ele era o piloto que estava atrás, ele era o que tinha que reduzir, né? Mas, em contrapartida, a culpa do Pérez é de estar na antepenúltima posição. Ele não deveria estar lá com uma Red Bull, né? Então, acho que a culpa do acidente total do Magnussen. Mas o Pérez tem culpa, sim, por estar lá, porque ele deveria estar lá brigando pelo P5, P6, que é o lugar onde ele, com a RBR, deveria estar, né? Eu vou contextualizar, que eu esqueci. A Haas, no sábado, ela teve um problema aí de irregularidade no DRS e os dois carros foram desclassificados no sábado, então foram obrigados a largar em último. O Pérez sequer passou para o Q2 a bordo de uma Red Bull, que é o melhor carro do grid. Então, realmente é uma vergonha o final de semana do Pérez em relação a isso. Em relação ao acidente, é a lei de Newton, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Isso. O Magnussen Só uma coisa. Só um raciocínio. O Leclerc venceu, o Sainz foi terceiro. Próximos. O Piastri foi segundo, o Norris foi quarto. Próximos. O Russell foi quinto, o Hamilton foi sétimo. Tá vendo? Sempre um gap de uma posição. Usando a posição do largada, o Verstappen se classificou em sexto e o Pérez em 18º. Tem alguma coisa na balança errado aí, justamente. Perfeito. E aí o seguinte, em relação ao acidente, realmente, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. O Magnussen foi muito otimista ali. Eu vou dar 80% de culpa para o Magnussen, mas o Pérez, eu vou dar 20% de culpa para o Pérez, não só por ter largado lá da antepenúltima posição, mas também ele dá uma viradinha ali para a direita. Eu não sei se ele chegou a ver no retrovisor ou não. Isso aí eu não posso falar. Eu acho que assim, ó, nessa aí, do acidente, não tem como culpar o Pérez, porque assim, ó, olha que eu que tô falando isso, né? Porque assim, ó, não é? Então, porque assim, ó, cara, tu não vai pensar que atrás o cara vai ser louco o suficiente de tentar colocar o carro onde não cabe. Então, tipo assim, ele tava na toada, né, na guiada dele. Ele nem se preocupou com olhar para trás, entendeu? Porque assim, pô, tu sabe que não tem como esses dois carros, o que nem tu falou, lei de Newton, né? Dois corpos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então ele tava pensando na corrida dele. E aí daqui a pouco o Magnussen meteu o carro onde não tava, entendeu? Coitado nessa história foi do Hülkenberg, que comprou pronto, né? Rodaram, bateram nele e acabou. Então vamos lá. Partindo desse pressuposto, então, você me convenceu. Partindo desse pressuposto da culpa do Magnussen, agora a pergunta para o Iglesias. O Magnussen, se fosse punido, ele teria uma corrida de balão. Sim. Você acha que a FIA passou o pano para ele? Sem dúvidas. Porque se ele tomasse mais 2 pontinhos na carteirinha de piloto de Fórmula 1 dele, ele pegaria uma corrida de gancho. E aí, mas também foi uma condição de largada. Então aí, quando é condição de largada, a Fórmula 1 dá aquela aliviada, não coloca muitos culpados. É acidente de corrida. Então, assim... Mas vamos ser sinceros, acho que o Magnussen ou qualquer outro piloto, a Fórmula 1 tá na hora de dar uma suspensão para algum piloto quando o cara começa a fazer cagadas em sequência. E o Magnussen tá merecendo essa suspensão. Não vai ser dessa vez. Quem sabe no Canadá ele atravessa uma chicane, bata em alguém e fica uma corrida fora. E tem outra coisa que não tem na Fórmula 1, que é o seguinte. O Magnussen causa esse acidente, o carro do Pérez é estraçalhado, realmente acabou com o carro.
O Horner falou 3 milhões e meio de dólares de prejuízo. E a Haas deveria custear isso aí. A Haas já está quebrada, mas se a gente for olhar do ponto de vista legal, né, Vinícius? Quem deu causa vai pagar como, Luiz? A Haas vai pagar. Não quero saber, cara. Não quero saber. Deu causa ao acidente. E outra coisa, e a Haas vai ter o seu próprio prejuízo, porque o Magnussen seria 3,5 do Pérez, mais o carro do Magnussen, mais o carro do Hülkenberg, mais um final de semana sem nenhum, para patrocinador, sem ter completado uma volta. Porque o patrocinador, ele quer estampado, tem isso nos contratos de patrocínio, ele quer estampado a sua marca durante as 78. É 78? Me perdoe se eu estiver 78. Errado. Durante as 78 voltas. Ele quer aparecer no patrocínio dele 78 voltas, não é uma só. Então, rebenta com o contrato de patrocínio, rebenta com os 2 carros da Haas. E se tivesse essa lei, ainda teria que pagar os 3,5 para a Red Bull. O Magnussen, cara, o Magnussen tá brincando na Fórmula 1, né? Mas isso aí, vocês são testemunhas que eu sempre disse, né? Hülkenberg e Magnussen são falecimento do grid, né? Isso é o preço que se paga por ter pilotos como Magnussen e Hülkenberg no grid da principal categoria do automobilismo. Aí vai mais uma crítica para a Fórmula 1, né? Que hoje, vamos fazer um cálculo rápido aqui, 70%, 70% dos pilotos são pilotos pagantes que estão na Fórmula 1, né? Não é talento, entendeu? Então, episódios como esse acontecem quando se tem pilotos desse calibre, de Magnussen, de Hülkenberg, né? Então, eu acho que é bem feito para a Haas, né? A Haas, que é uma equipe que está ali com o Pires na mão, né? Só catando o dinheiro que sobra para ela, é bem feito, né? Uma equipe que não deveria estar ali. E aí a gente viu rapidinho, só para linkar, o Marco Andretti falando que numa reunião recente com a FIA, com a Liberty e tal, o CEO da Liberty disse que ia fazer todo o possível para que a Andretti nunca entrasse no grid da Fórmula 1. Tem cabimento uma coisa dessa? Em contrapartida, aceita uma Haas da vida, né? Mas tem um grande problema. A Fórmula 1 não quer competitividade. Essa conversa com a Fórmula 1, nós queremos ser competitivos. Mentira. Porque eles sabem que a Andretti tem know-how no automobilismo. A Andretti vai trazer dinheiro. A Andretti vai trazer bons profissionais. Não estou dizendo que a Andretti vai chegar na Fórmula 1 e vai ganhar de todo mundo. Mas a Andretti não vai andar igual a Haas. A Andretti, talvez na pior hipótese, tá ali brigando ali com a Aston Martin, com o Mercedes naquele bolo ali, com a Alpine. Ou seja, tirando pontos da turma. E eles não querem isso. Claro. Não só a Liberty, né, gente? As equipes também não quiseram, né? Você acha que vai querer repartir nenhuma? Inclusive, quem mais foi contra a entrada da Andretti entre as equipes foram as grandes. Mercedes, Red Bull, Ferrari. Então, assim, eles não querem também. Não é só a Liberty. As equipes também não querem, porque precisa de unanimidade entre as equipes. Porque o patrocínio que hoje está na Red Bull, que está na Mercedes, pode ir para a Andretti. Eu tenho 10 equipes, são tantos milhões para cada uma. Se eu botar mais uma, eu tenho um déficit de 200 milhões, por exemplo. Esses 200 milhões, a Andretti levanta fácil com outros patrocinadores para ingressar na Fórmula 1. O problema não é o dinheiro. É 100, é 200, é 300 milhões. A Andretti vai atrás desse dinheiro. Ela consegue. O problema é que as equipes não querem perder os seus patrocínios, porque sabem que a Andretti é uma equipe competitiva. Mais que essa palhaçada que a FIA lançou a nota, né? De que a Andretti não traria competitividade à Fórmula 1, né? A Haas é que traz competitividade, né? A Andretti não. Então, a questão não é número. A questão não é perder dinheiro. A questão é que as equipes sabem que, além do dinheiro, vão perder prestígio e patrocinadores também para a Andretti, né? Mas toda a crítica que eu faço à Fórmula 1 é a longo prazo. Nós estamos falando do hoje. E quando a Fórmula 1 estiver em baixa? Nós temos 20 carros. A Fórmula 1 está no período de declínio. Aí uma Haas, uma outra equipe, olha, não quero sair, não quero fazer mais não. Aí a Fórmula 1 está com um grid com 16 carros. Isso aconteceu no passado. Menos de 20 anos atrás, a Fórmula 1 tinha um grid com 18 carros. Porque foi restringindo. Aí a hora que o negócio ficou ruim, uma saiu, a outra saiu, 18 carros. Aí abriram as portas para a Haas. Né? Aí se você falou da Andretti, a própria Prema é a maior equipe de categoria de base do mundo. A Prema já tem anos que está tentando entrar na Fórmula 1. Tá lá, a maior campeã da Fórmula 2.
a Indy falou, não, vem cá, chega aqui, vamos conversar. Ou seja, aí pilotos da Fórmula 2, talentos, potenciais talentos que poderiam estar no lugar de Magnussen, de Grosjean, de Magnussen, de Hülkenberg, de Bottas. Tava lá até ontem, o Grosjean. Mas estão direcionando a sua carreira para outros lugares. Os moleques ainda tem o sonho de chegar na Fórmula 1. E desde Todos os pilotos falam, eu quero chegar na Fórmula 1. Os moleques falam, eu quero chegar na Fórmula 1. Mas antes os moleques botavam a Fórmula 1 como uma opção. Hoje os moleques que botam a Fórmula 1 como opção já tem o plano B, C e D para tocarem as suas carreiras. Claro. Não, para ver que isso é verdade, que desde 2021 que o campeão da Fórmula 2 não sobe para a Fórmula 1. Isso é preocupante? Absurdo, isso é absurdo. Outra regra que a gente falou em lives aqui do ano passado, que deveria ter. O campeão da Fórmula 2 obrigatoriamente deveria ter uma vaga na Fórmula 1. Luiz, eu não sei se seria obrigatório, porque isso envolve questões de patrocínios. Cara, mas é questão acho que de acesso. Se você pegar todo campeonato em outros esportes, tem a questão do acesso e do meio que rebaixamento. Sim, algo nesse sentido. Mas eu vou te dar um exemplo. Por que a Fórmula 1 limita essa ideia? Porque são só 20 carros. Aí, por exemplo, você tem uma Magnussen que traz 20 milhões de dólares. Sim, mas você tem uma Magnussen que traz 20 milhões de dólares. Aí ele tem um contrato. Aí o Magnussen, a equipe dele foi a pior. Vai rebaixar o Magnussen e trazer um moleque da Fórmula 1 que traz 3 milhões. Por quê? Porque tem só 20 carros. Se você tivesse uma categoria com mais carros, dava para a Fórmula 1 falar, olha, vai entrar essa equipe aqui e nós vamos bancar essa vaga para o piloto da Fórmula 2, em que seja... Vou dar um exemplo aqui. Se você pega... Vou dar um exemplo aqui das categorias norte-americanas. NASCAR, Indy. O campeão da Indy Next, que é a categoria de acesso à Fórmula 2 da Indy, o piloto ele ganha dinheiro, 250 mil dólares para fazer um cronograma de carreira, e ele garante, e a Indy garante para ele um contrato de no mínimo 3 provas para poder fazer a categoria. E ele escolhe quais dessas provas ele quer correr, e para ele ver se consegue angariar patrocinador. Ou seja, um apoio o cara tem. Pode ser uma ideia também. Robert Douglas Oliveira falando, cheguei. Deixa eu pegar alguns comentários aqui de vocês. Estão participando bastante com a gente hoje. O Robert, concordo, erro total do Magnussen. Todos sabem que o Magnussen é um risco total. Pérez não passou por 5 décimos, alivia. Ele dessa não passou. Cara, 5 décimos é coisa pra cacete. 5 décimos. Pro que 2? Ah, não tem jeito de aliviar, não. Culpado é quem colocou o Magnussen na Fórmula 1, isso tudo, Robert. Flávio, Luiz, fala pro Egleidson que o Senna é melhor que Schumacher. O cara já tá querendo treta. Gostei, Flávio. Tá querendo treta cedo. O Senna é melhor que Schumacher. Robert Douglas. A FIA jogou muito rápido, por isso... O fã já é melhor que os dois, foda-se. Boa. O Nicolas passou o pano à FIA, a FIA prejudicou a Red Bull no prejuízo, claro, a gente falou tudo isso aí. Teve um comentário acima falando que a gente falou que não tem ultrapassagem, mas que teve uma linda ultrapassagem do Lance Stroll no túnel. Realmente, vamos ressaltar essa... Ó, pra você ver que bosta foi o GP de Mônaco, o Lance Stroll foi o piloto das ultrapassagens. Viu o nível que foi essa corrida. Caralho, né? Boa noite, o Wellington falou que o Drogovic tem 20 milhões de dólares aí para oferecer, mas tem que ter vaga, não é só isso não. A gente torce por um brasileiro na Fórmula 1. Deixa eu só pegar o último comentário aqui. O Drogovic tem 20 milhões de dólares e um empresário que tem 2 neurônios, não resolve nada. Deixa eu pegar aqui só o comentário aqui do que eu vou esquecer de fazer a referência. Quem falou a Nayara. Então vamos lá, vamos seguir nossa live. A Nayara falou da ultrapassagem do Lance Stroll no túnel. Agora, o Vinícius, você como um fã declarado do Pérez, tem uma historinha aí que a Red Bull fez uma oferta de contrato de 1 ano para o Pérez. O contrato dele encerra agora em 2024, fez contrato de 1 ano. Mas o Pérez falou, não. Se não for 2 anos de contrato, eu não assino. Tá me achando que o cara de palhaço? O que você pensa dessa história aí, Vinícius? Comente. Então, Vinícius, qual a notícia que saiu hoje, Vinícius? Conta pra ele a notícia que saiu. Então,
faz umas 2 semanas, mais ou menos, que saiu essa notícia vinda da imprensa mexicana, né? De que a RBR está em negociações avançadas para renovar com o Pérez, mas que ela teria oferecido 1 ano e ele quer 2, né? E aí agora a última notícia, né, pós-GP de Mônaco, é que o Pérez aceita 1 ano da Red Bull para ficar somente até ao final de 2025, né? Eu acho, até comentei na postagem que o Egleidson fez sobre isso, eu acho que assim, errar, ok, né? Agora, persistir no erro, aí é burrice, né? Aí a Red Bull estaria assinando o atestado de burrice, porque assim, o Pérez, é o que vocês falaram agora há pouco, né? O Piastri em P2, Norris P4, o Russell P5, o Hamilton P7, né? Aí você vê o Max em P6 e o Pérez em P18. Então, tipo assim, é muito discrepante, né, a diferença. Então, não basta mais só o dinheiro que o Pérez traz. A Red Bull quer ser campeã de construtores. Fórmula 1, a gente sempre diz, né? Fórmula 1 é corrida de carros, é corrida de pilotos. Então a equipe tá lá, que bonito, que legal se o Max ganhar, mas a Red Bull quer ser campeã. Se ela for campeã por 10 anos consecutivos, e desses 10 anos, o piloto que está lá, seja o Max, seja o Pérez, seja o Hamilton, ganhar um título só, para a Red Bull tanto faz, entendeu? A equipe quer ser campeã de construtores. E outra coisa, Vini, essa corrida de Mônaco, para não falar que não salvou nada, foi até um comentário mais cedo aí de um amigo nosso, ela serviu para embolar o campeonato. Sim. Ela embolou o campeonato, gente. Se a gente tiver uma grande evolução de McLaren e Ferrari, o que eu não acredito, eu acho que a Red Bull ainda é soberana, cara, embolou o campeonato. E nós vamos falar aqui depois da classificação do campeonato, deu uma embolada boa no campeonato de pilotos e de construtores. Sabe por quê, Luiz? A gente até estava falando sobre isso também, eu e o Egleidson, com o pessoal lá no grupo. Porque ano passado, mesmo nas corridas que a Red Bull ia mal, ela ganhava, e esse ano a Red Bull tá mal e não consegue ganhar. Não é questão que a Red Bull está mal. É que a questão 2023 para 2024 é que a diferença da Red Bull para as outras equipes era muito discrepante. Então, mesmo quando a Red Bull ia mal, ela ganhava porque era gigantesca a diferença. Esse ano, a McLaren encostou na Red Bull. Não é que a Red Bull ela decresceu. A McLaren é que veio evoluindo com os anos, né? Quem está acompanhando a McLaren há alguns anos já, uma lupa, que nem a gente está falando aqui há alguns anos, está vendo que a McLaren está evoluindo. As 2 últimas corridas, a pole do Verstappen na última corrida foi com 0,9 90 milésimos entre o Verstappen e os 2 McLarens, as 2 McLarens, na corrida anterior, e nessa o Verstappen classificou em P6. Então, assim, tá certo que é Mônaco, que é uma corrida atípica, mas estamos vendo uma evolução da McLaren nítida, né? E esse é o problema. Por isso que, voltando à tua pergunta, se a Red Bull realmente assinar com o Pérez para 2025, vai ser um erro muito grande, porque do jeito que está, não vai ser campeão de construtores. Então, quer dizer, tu vai assinar com o piloto pro ano que vem, sabendo que esse piloto não vai te trazer o título, porque se em 2024, que o carro da Red Bull ainda é superior, né, embora a McLaren esteja encostando, tu não consegue ser campeã de construtores, onde tem 2 possibilidades de pontuar, né, não só o Max, tem 2 possibilidades, e as equipes, a Ferrari, a McLaren e a Mercedes, estão aproveitando com seus 2 pilotos pontuando, e a Red Bull só tem um piloto pontuando, que é o Max. O ano passado foi suficiente só os pontos do Max, porque a diferença da Red Bull para as outras equipes era muito grande. Então, ora, a Ferrari ia bem, né? Por uma parte do campeonato, a Ferrari foi a segunda força. A gente chegou até a cogitar que a Aston Martin seria a segunda força, porque ela realmente começou bem e depois ela decaiu de uma maneira terrível. Então, assim, como mudou muito a segunda força ano passado, a Red Bull, com os pontos do Max, foi campeã tranquilamente. Esse ano, se o Pérez for, não é questão de o Pérez piorar ou melhorar. Se o Pérez for o Pérez, esse ano, a Red Bull não ganha título de construtores. Pode acontecer. Sim, concordo. Pode. Porque assim, o Willis está falando que a galera analisa tudo de um imediatismo gigantesco. Uhum. Que agora a McLaren já é o melhor carro, sei o quê, agora é a Ferrari, a gente tem que ter muita calma. Então eu falei, pra gente ter uma noção de como vai ser o restante da temporada, eu falei, peguem do Canadá até Bélgica, porque nós temos ali
Canadá, nós temos Áustria, Hungria, Silverstone, temos ali um gap de provas convencionais. Barcelona também, de convencionais. Se nesse emaranhado de provas na sequência, realmente a Red Bull não conseguir vencer nessas provas, aí nós temos uma circunstância. Mas todas essas pistas são muito mais características do carro da Red Bull. Imola ganharam ano passado com 20 segundos, mas não é característica do carro, não é porque ganhou, porque é. Igual eu falei. Só que é o seguinte, para tirar o campeonato do Verstappen, os caras vão ter que ter uma consistência divina. Porque 8 provas. O Verstappen ganhou 5 e as outras 2, uma ele quebrou, mas alguém duvida que ele estaria na briga pela vitória na Austrália? Ele estaria na briga pela vitória. Claro. E Miami, que foi a outra. Miami, ele, até a chegada do safety car, ele era o líder da prova. Então, de 8 corridas, o Verstappen estava na disputa pela vitória, estaria em 7. Então, assim, ainda é muito cedo. Eu espero que tenha mais briga. Acho que o Leclerc, se tiver um carro mais competitivo, pode incomodar. Mas vamos esperar esse gap de Canadá até Spa. Aí sim a gente tem a noção de se realmente tem disputa para o campeonato. Porque lembrando, todas as outras equipes, eu faria isso para a gente entender, todas as outras equipes tiveram um pacote de virtualização grande. Mercedes trouxe, a Ferrari e a McLaren trouxeram grandes pacotes. A Red Bull não trouxe nada de grande. Então, ouviu o Horner falando, eles estão tentando sugar, extrair até onde vai o limite do carro. É aqui, é o teto. Vamos progredir e trazer atualização. Eu acho que o Verstappen está num nível diferente, né? Então o Verstappen está num nível diferente, então dele é difícil tirar, mas de construtores não duvido, porque o Pérez está num nível diferente também para mais. Então, Luiz, eu não vejo o porquê, a gente até falou na live passada, eu não vejo o porquê da Red Bull estar desesperada em fechar com o Pérez agora. Não tem porquê. A Red Bull é que tem a faca e o queijo na mão. Ela é a melhor equipe atual do campeonato. Ela tem opções lá fora. Tem o Liam Lawson, tem o Tsunoda. Ela tem outras opções que não só o Pérez. O Pérez não é um piloto disputado. Não é aquela coisa, nossa, tem que levar o Pérez, senão a Ferrari leva, a McLaren leva. A Red Bull não tem por que ter pressa de agora em maio, né, passadas 8 corridas, já fechar com o Pérez o ano que vem, sendo que ele tá demonstrando um resultado pífio, entendeu? Então eu acho que a Red Bull só vai se decidir de alguma coisa depois das férias de verão na Europa. Eu acho que depois dessas férias, a Red Bull vai ter um panorama de como vai ser esse ano, aí ela vai dizer, a gente renova ou não renova. Uma pergunta boa para o Egleison aí agora. Eu ia dar sequência no meu tema, mas teve uma pergunta muito interessante aqui do RT Fajardo. O Egleison, responde essa aí. Vocês acreditam que os problemas internos da Red Bull e da Mercedes estão refletindo na pista? Vou dar o nome aos bois. Caso o Christian Horner e o Mago da Fórmula 1, o Adrian Newey, ter saído da equipe, já comunicado a saída. E na Mercedes, eu acho que mesmo antes dos problemas internos já tinha problema. Então, acho que da Mercedes a gente já pode descartar. Mas a Red Bull, você acha que isso está influindo? Acho que não. Não, porque esse cenário da Red Bull começou já no início da temporada. Então, assim, lógico que sim, atrapalha um pouco, mas acho que esse climão na Red Bull já deu uma baixada. Porque, que eu não, o Newey já caçou o rumo dele. Então, assim, acho que já estabilizou, não está indo à guerra. Acho que a Red Bull não está andando. A Red Bull não é que a Red Bull está andando ruim, igual o Vinícius falou. As outras equipes que melhoraram. O Max até falou, uma entrevista do Max vai estar pendendo. As pessoas acham que o problema do nosso carro é de hoje, e não é desde o ano passado. Ele fala que desde o ano passado o carro não aceita atacar zebras. Só que agora, a McLaren e as outras equipes melhoraram, então esse problema está evidente. Palavras do Max, não são o que eu estou falando aqui. Então, ele falou que esse problema já acontece. Ele falou que a única forma de resolver esse problema é só no carro de 2024, mudando algumas coisas no carro, que esse ano não tem como resolver. Então, 2025. Pistas onde tiver que atacar. 2025, perdão. Pistas que tiver que atacar zebra, tem que ser agressivo. Pistas de rua, a Red Bull já vai ter algumas preocupações. E Imola é uma dessas pistas que tem que atacar zebra, por coincidência. Então, assim, acho que não se reflete. Da Mercedes também acho que não. Não está se refletindo no conjunto como um todo. Está se refletindo no Hamilton. E o negócio da Mercedes eu acho que está pior do que na Red Bull. Porque teve um rádio do Russell que o Toto chega no rádio agora. E fala, parabéns, George, tal. Aí o Russell solta assim, nossa, me espantei com você me fazendo um elogio. Não, tipo assim, o Toto diz, parabéns pelo resultado, George e tal. Não é nenhuma surpresa, eu acho. Daí
O Russell fala pro Toto, né? A única surpresa é você me elogiando. Porra! E dá uma risadinha bem irônica. E o Hamilton falou no sábado, acho que para Sky Sports, perguntando o que ele acha do ano. Ele fala que quando o Hamilton dá aquela cara de eu acho que esse ano vai ser difícil e em quali eu não vou conseguir derrotar o George. A repórter pergunta, por quê? Aí eu só faz assim, ó. Esse final de semana também, na verdade é o seguinte, o Hamilton, primeiro, tem um fator declínio, que é natural da idade. Segundo, teve um pacote de atualização da asa, se eu não me engano, da Mercedes esse final de semana, que só foi implementado no carro do Russell e o Hamilton concordou com isso, porque só tinha um, e se quebrasse ia complicar, então ele deixou, e mais do que justo, porque ele já não é piloto da Mercedes mais. Com certeza o Hamilton já não participa de todas as reuniões da Mercedes, porque ele já tem contrato fechado com a Ferrari. Deixa o Hamilton chorar aí no cantinho dele. E o Russell, coitado, um belo de um azarado. Ficou 4 anos na Williams, achando que ia pegar um carro campeão da Mercedes, e agora já vai para o seu 3º ou 4º ano de Mercedes também, com um carro Luiz, horroroso. mas tem uma coisa, eu estava comentando. Esse ano para o Hamilton, ele precisa terminar bem. Porque imagina o cenário, ok, o Hamilton é campeão, não estou questionando em nenhum momento ele. Mas o Hamilton deve terminar o ano em baixa. Tá 7-1 em quali, tá atrás no campeonato. E o Hamilton nós sabemos que é um piloto de motivação. Se ele não tiver motivado assim, ele dá uma escorregada na banana, nós sabemos. Ele pede para recolher o carro. Nós vimos isso. Então o Hamilton é um cara de motivação, ele precisa dessa energia. Imagina o cenário, o Hamilton termina um ano em baixa e o Leclerc de alguma forma termina um ano em alta. Não falo ser campeão, mas vencendo corridas e ele tá crescendo o Leclerc. O cenário para 2025, a Ferrari pode olhar as coisas com outros olhos. Falou, opa, eu tenho eu tenho 2 na mão, eu não tenho só um brinquedo aqui, não, eu tenho 2. Então, eu já acho que independente do lugar que o Hamilton, escutem aí que vocês vão gravar a live, independente do lugar que o Hamilton chegar, motivado ou não, a tendência é ele tomar uma costa do Leclerc ano que vem. Eu também pode recortar. Primeiro, o cara tá na Ferrari há 115 anos. Conhece o carro da Ferrari e tá na Ferrari há 115 anos. É mais novo. Sim. É mais novo. Tudo. Tem um ritmo de classificação excepcional. E o Hamilton, nessas últimas temporadas, mostra um declínio natural. Declínio natural da idade, da falta de motivação. E ainda guia pra caralho, só pro pessoal não entender, ainda guia muito, tá? Só pra... Mas aí é que tá a jogada, para mim a jogada de gênio da Ferrari tá aí. Boi de piranha. Ela trouxe o Hamilton. Primeiro, vamos só contextualizar. A Ferrari anunciou, foi esse ano, né? Que assinou por mais 5 anos com o Leclerc, né? Fevereiro, né? Foi ver. Anunciou o Hamilton e o Leclerc renovou semanas depois. Isso. Primeiro, 5 anos com o Leclerc, tá? Aí contrata o Hamilton. Só que o Hamilton, a gente já sabe, como a gente tá falando, tá em declínio e tal, beleza. A Ferrari, meus amigos, não sei se é loucura, mas é a minha forma de ver. A Ferrari contratou o Hamilton para exaltar ainda mais o Leclerc. Porque isso que o Luiz está falando, de que o Leclerc vai dar uma costa no Hamilton, é o que é mais provável de acontecer. E aí a Ferrari vai dizer o quê? Viu? Nós temos o piloto que deu uma surra no 7 vezes campeão, que nunca tinha tomado uma surra antes, entendeu? Além de ser excelente esse argumento seu, o Hamilton traz dinheiro também, a gente já sabe. Só a assinatura dele. A Ferrari chama o Hamilton é um cara que agrega. A Ferrari chama atenção 2 vezes. A Ferrari chama atenção primeiro quando traz o Hamilton e depois ela chama atenção quando o Leclerc dá um pau no Hamilton. E outra coisa, esse Hamilton, que independente de motivação, independente de resultado no campeonato, eu acho que tende a tomar uma costa do Leclerc na Ferrari ano que vem, por todos esses motivos. O Egleison, esse Hamilton é o meu piloto favorito do atual grid, entendeu? Eu tenho que criticar quando tenho que criticar, eu não vou só elogiar o Lewis Hamilton. Eu acho que ele vai tomar do Leclerc. Mas existe uma diferença de você ter um piloto favorito e você ser um fã cego que não enxerga a realidade. O pessoal fala assim, vocês odeiam o Hamilton. É um ciclo natural do esporte, gente, não adianta. Um ciclo natural. Uma hora você é o cara que dá porrada, uma hora você é o cara que leva. E o Hamilton tá chegando na fase final da carreira de tomar porrada. Ele vai agregar a Ferrari, ele vai entregar resultado na Ferrari, mas hoje a chance dele chegar lá
E perder pro Leclerc, na minha opinião, é muito maior do que ele ganhar. Pela circunstância da carreira. É só isso. Claro. Só pra galera entender o contexto. Da mesma forma que o Alonso ainda é um piloto sensacional. Mas se você pegar um cara como o Leclerc, o Verstappen, e botar junto do Alonso, a chance do Alonso tomar com a costa também é grande. Inclusive é o próximo assunto. O Alonso já é 2 vezes, nas 2 últimas corridas, tomou um pau do seu companheiro de equipe, que é o Lance Stroll, que eu nem estou falando de Verstappen, de Hamilton ou de Leclerc. Tomou uma costa do Lance Stroll, ou seja, eu posso estar enganado, mas o Alonso também está começando a entrar no declínio também, é natural. É natural. O Alonso ele não conseguiu passar para o Q2 na prova de Mônaco, porque ele correu a vida inteira, desde pequeno. Então, assim, assim tomar um pau do Lance Stroll, pelo amor de Deus, né? Ô Luiz, e não estou dizendo que e detalhe, ninguém está dizendo que o Hamilton e o Alonso não têm condições de estar na Fórmula 1, mas que hoje, na minha opinião, não são mais protagonistas. Eles ainda agregam, são incríveis, vão entregar resultado, vão andar melhor do que a maioria dos moleques, mas protagonismo para esses caras, na minha opinião, já foi. Já passou. É fato. Vini, para contratar para o seu Grêmio agora, o Ronaldo fenômeno do jeito que tá ou o Mbappé? Pô, independente se o Ronaldo foi melhor que o Mbappé ou não, tá entendendo? Tá me entendendo? É momento. Só uma coisa, eu falei um negócio no grupo esses dias e o pessoal ficou bravo comigo. A Ferrari usou o Hamilton de boi de piranha, quem sabe? O pessoal sabe o que é essa expressão. Sabe que é boi de piranha, né? Bota lá, usa a isca. O que? Traz o Hamilton, traz um monte de profissional foda, monta um time sensacional. Você acredita que se der dois anos, o Hamilton às vezes não der as coisas, fala, então, valeu, obrigado, já suguei o que tinha para sugar. Essa teoria sua, essa teoria do Iglesias, eu já tinha pensado há muito tempo. Sempre pensei. Eu só não imaginava, e hoje foi até uma luz para mim, nessa teoria sua, Vini. Essa que me impressionou. Porque essa ninguém tinha comentado, eu nunca vi ninguém falar, que é o seguinte, eu colocar o Hamilton aqui, simplesmente para eu mostrar que o meu primeiro piloto, que eu renovo a cada 5 anos, consegue dar um pau no heptacampeão. Essa teoria eu não tinha pensado. Tipo assim, eu exalto ainda mais meu piloto de 5 anos de contrato, que nem o Schumacher eu dei isso, para poder dar um pau no heptacampeão. E aí eu exalto ainda mais a figura do Leclerc. Eu não tinha pensado por esse ponto. Nunca havia pensado por esse ponto. A Ferrari pode cometer um grande erro? Pode, mas eu acho que eles fazem isso. Mas tá tentando, claro. Vale a tentativa. Ô Vini. Pessoal, eu vou ter que sair em 10 minutos, tá? Não vai durar mais que isso não. Pode ficar tranquilo. Tá terminando aqui. Olha, nos 8 anos de dominância da Mercedes, toda vez que o Hamilton não vencia, ou estava mal numa prova, ele ficava num mimimi no rádio, que era algo absurdo. Verstappen está aprendendo com o Hamilton agora esse mimimi também, ou Vinícius? Então, o Verstappen sempre foi um piloto que reclama muito, né? Até quando estava vencendo, ele reclamava dos pneus, reclamava que estava sem estabilidade, que estava sem gripe, sem aderência, né? E ia lá e cravava a volta mais rápido. Agora a última dele foi de dizer que esqueceu o travesseiro, né? De levar o travesseiro para o cockpit, porque a corrida estava muito chata, né? Então, a realidade é que todo piloto reclama, né? E se não está em primeiro, então, ou não está brigando pelas primeiras posições, reclama mais ainda, né? É mal acostumado, né? Mal acostumado. Eu digo isso falando que o Hamilton era também. Mal de campeões. Mal de campeões. Vini, curtiu a McLaren em homenagem ao Senna? Podemos ter essa McLaren para o resto das temporadas da Fórmula 1? Antes disso, o Egleidson sabe, né? Que até conversei com o Egleidson sobre isso. Eu não gosto desse laranja da McLaren. Eu sei que é a cor que o Bruce McLaren desenvolveu, pensou para a McLaren e tal, mas eu não gosto desse laranja, ok? Né? Tanto que eu acho qualquer outro carro bonito. Pega aquela da Vodafone, né? Aquela prata bonita, né? Do Mika Hakkinen ali. Pode ser a dos anos 80, 90 ali. A do Hamilton 2008 também. Do Hamilton 2008. Do Hamilton, também. Então, eu não gosto dessa atual, né? Então, colocar essa outra pintura aí em homenagem ao Senna, para mim, eu fecho também. Mas qualquer outra pintura, eu acho mais bonito que esse laranja. É que esse laranja, ele não senta com nenhuma cor, não é com azul, nem com preto, nem com amarelo, nem com... Sei lá, eu acho estranho.
eu vou evitar você responder essa, Gleice, senão você vai ficar nervoso. Se você gostou da... Não. Eu gosto mais. Não. A minha pintura foi o pintura da McLaren e a pintura da época da West, do Mika Hakkinen, do Kimi Raikkonen. Eu gosto. É que eu mais gosto. Mas eu também gosto Prata da laranja. metálico, cara. Era muito bonito aquele prata metálico. Nossa. Mas ao contrário do Vinícius, eu acho o laranja bonito. Eu gosto. Eu gosto, na verdade, para ser sincero, eu gostei muito mais da McLaren por conta da homenagem do Senna do que propriamente das cores. Porque as cores são muito chamativas. Eu preferiria aí, se fosse fazer uma homenagem para o Senna, por exemplo, pro resto da temporada, que fosse nas cores do MP4 lá, entendeu? Seja o branco e vermelho ali e tal. É patrocinador, né? Patrocínio de cigarro. Mas você não precisa colocar o nome, né? Você vai colocar só as cores. Pô, o vermelho e branco pode ser o Internacional, que o Vinícius torna. Então, assim... Mas, de todo jeito, ia ficar um anúncio de graça para o Marlboro. É verdade. Deixa eu passar então aqui o resultado da corrida rapidinho, que não alterou em nada da classificação. Max Verstappen em primeiro, Lando Norris segundo, terceiro Charles Leclerc. Opa, desculpa. Tô falando da corrida de Imola, desculpa. Charles Leclerc em primeiro, Oscar Piastri em segundo, Carlos Sainz em terceiro, quarto Lando Norris, quinto George Russell, sexto Max Verstappen, sétimo Lewis Hamilton. Olha, Verstappen e Hamilton juntinho, hein? Oitavo lugar Yuki Tsunoda. Eu falo que o Yuki Tsunoda é um mineirinho, mais pontos aí para Tsunoda. Nono lugar Alexander Albon, décimo lugar Pierre Gasly, levando uns pontinhos aí pro campeonato. O último assunto, assim, relevante, Pierre Gasly um pontinho. E aquele toque do Ocon, cara. Na primeira volta também, o Ocon tocou no seu companheiro de equipe no lugar que, assim, é quase impossível ultrapassagem. Ele toca no companheiro de equipe sem um pingo de pudor, Vinícius. O que foi aquilo? Ali foi loucura do Ocon, né? Na primeira volta, fazer aquilo, né? Ele tá correndo o risco de ser suspenso, né? De pegar uma suspensão, porque o CEO da Alpine ficou o chefe de equipe da Alpine ficou muito bravo e disse que medidas seriam tomadas, né? Mas eu acho que não é por Mônaco, tá? Eu acho que é um somatório de fatores que o Ocon vem acumulando e aí pode ser que ocasione numa eventual suspensão dele. Vamos lá. Ocon e Gasly já não se bicam desde o kart. Por mais que Mônaco tenha o seu principado, ele está em território francês. Está em território francês, a equipe é francesa, deve querer mostrar para o público e para os patrocinadores uma boa corrida. Os caras são companheiros de equipe. O Ocon fazer uma dessa também chega a ser infantil, né, cara? Infantil. E só para ressaltar, ele perdeu 5 posições no grid. Então, eu acho que punição por parte da FIA, da Fórmula 1, acho que não tem que ter, né? Acho que ali é livre para fazer o que quiser, principalmente besteira que quiser. Mas por parte da Alpine, eu acho que sim, tem que ter uma punição pro Ocon, né? E eu acho que essa punição, se vier, não vai ser por causa de Mônaco, vai ser por causa do somatório de erros do Ocon nessa temporada, né? E a FIA deu 5 posições no grid aí pro Ocon para a próxima corrida, que será o GP do Canadá. Falado isso, os abandonos, nós tivemos os abandonos do Esteban Ocon, acabamos de falar. Sérgio Pérez. Vou sair um pouquinho mais cedo, tá? Abração aí, Gleice. Deus, pessoal. Tchau. Valeu, meu velho. Um abraço. Abandonos: Esteban Ocon, Sérgio Pérez, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen. Punições, eu já falei, do Ocon, 5 posições no grid do Canadá. Piloto do dia, Charles Leclerc, não tinha muito o que escolher, não alterou o grid, não teve nada, seria o Leclerc pela primeira vitória em casa. Volta mais rápida, Lewis Hamilton, 1:14, 1:65. Classificação de pilotos, Max Verstappen em primeiro, 169. Aí deu uma embolada do campeonato boa. Charles Leclerc em segundo, 138. Terceiro, Lando Norris, 113. Quarto, Carlos Sainz, 108. Quinto, Sérgio Pérez, 107. O Sérgio Pérez está em quinto, cara. Sexto, Oscar Piastri com 71. Sétimo, George Russell, 54. Oitavo, Lewis Hamilton, 42. Nono, Fernando Alonso, 33. Décimo, Yuki Tsunoda. Campeonato de Construtores, Red Bull, líder, 276. A Ferrari colada aí em segundo com 252. Terceiro, McLaren, 184. Quarta, Mercedes, 96. Quinto, Aston Martin, 44. Sexto, a RB Honda, 24 pontos. Sétimo, a Haas com 7 pontos. A Williams e a Alpine empatado em oitavo com 2 pontos. Vinícius, rapidinho aí, nós estamos encerrando a live. O próximo GP daqui 15 dias, GP do Canadá.
está na Fórmula 1 desde 67, mas em Montreal, que é no atual circuito Gilles Villeneuve, desde 78. Lembrando que o Gilles Villeneuve, o nome veio depois, está desde 78, data que está no site da Fórmula 1. E o primeiro GP, vencido pelo piloto da casa, né, o Gilles Villeneuve, que pai do Jacques Villeneuve, que foi campeão mundial. O Gilles nunca foi, embora é considerado por muitos amantes da Fórmula 1 como um dos melhores pilotos de todos os tempos. O cara tinha um talento natural absurdo. Ele não foi campeão. O filho, bem inferior, foi campeão da Fórmula 1 em 97, né, o Jacques Villeneuve. Então, em homenagem a ele, ao circuito, ele morreu nas pistas em 82. Um circuito de alta velocidade, poucas curvas de baixa, algumas de média. Embora as curvas de baixa exijam muito os freios dos carros. Uma das pistas favoritas dos pilotos, porque é uma pista muito rápida. E tem o famoso Muro dos Campeões, se eu não me engano, a curva 14, que é o Muro dos Campeões, próxima à linha de chegada. O Muro dos Campeões ganhou esse nome por conta do Damon Hill, Jacques Villeneuve e Michael Schumacher, durante o final de semana, bateram nesse muro no GP do Canadá de 99. Circuito Gilles Villeneuve tem extensão de 4.361 metros, 70 voltas, distância total 305,270 quilômetros, 14 curvas. Essa curva 14 é a curva do Muro dos Campeões. 2 pontos de DRS, volta mais rápida, volta de Bottas em 2019, 1.13.078. Gama de pneus da Pirelli, de novo a Pirelli vai com a gama de pneus mais macia, C3, C4, C5. Dessa vez eu acho que vai ser um GP para 2 paradas. E os horários ainda não oficial, que não saiu ainda quando eu pesquisei, o treino livre 1, na sexta-feira, 7 de junho, é 2h30 da tarde. Lembrando que GP do Canadá, então, os horários são diferentes. São horários à tarde aqui para nós brasileiros. Treino livre 1, 2h30 da tarde, 7 de junho, sexta-feira. Treino livre 2, sexta-feira também, 6 horas da tarde. Sábado, 8 de junho, tem o treino livre 3, 1h30 da tarde. A classificação às 5 horas da tarde, no sábado, 8 de junho. Domingo, 9 de junho, a corrida às 3 horas da tarde. Lembrando que a classificação e a corrida provavelmente serão transmitidas pela Band e os treinos livres transmitidos pela Band Esportes. Vinícius, você gosta desse circuito aí, Gilles Villeneuve, GP do Canadá? Gosto para jogar no videogame e gosto de assistir ali, né? O Muro dos Campeões ali sempre causa alguns arrepios na gente, né? Porque os pilotos passam ali a milímetros do muro, né? E alguns chegam a tocar de fato, né? Então é um GP que promete mais movimentações do que a gente vinha tendo nos últimos GPs, como Imola e agora em Mônaco também, né? Com certeza, eu gosto bastante do GP do Canadá e favorece muito a ultrapassagem, somente naquelas 2 grandes retas ali, onde abre-se o DRS. Suas apostas, então, para o GP do Canadá, para a gente terminar com chave de ouro? Eu acho Olha os 3 primeiros. que pole para mim fica com o Max Verstappen, né? Primeiro Max Verstappen, segundo Leclerc e terceiro Norris. Vamos lá. Eu vou de pole Verstappen, vitória Verstappen. Segundo lugar, Lando Norris. Terceiro lugar, Oscar Piastri. Vou postar na McLaren esse final de semana. Então eu vou de Verstappen, Norris e Piastri. Vinícius, mais uma vez, curtiu trocar essa ideia? Sempre é um prazer, né, Luiz? A gente tá junto aí, reunido, conversando. Sempre bom estar junto com os amigos e, mais uma vez, é um prazerzaço aí a gente estar junto, né? Daqui 15 dias estamos juntos de novo aí, comentando tudo que aconteceu no GP do Canadá, meu amigo, tá bom? Se Deus quiser. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, deixou muito comentário, interagiu bastante aí. GP do Canadá, estamos aí de volta. Um abração a todos. Abraço, Vini. Com Deus. Valeu. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.